Olha, agora, na companhia que eu trabalho, eu acho que a posição mais legal é a pessoa que cuida do cachorro. Vamos lá começar o nosso Portside Cast, assim que nós o chamamos aqui, que é trazer casos de pessoas que já foram tripulantes para contar um pouquinho sobre a sua experiência, e não é a visão do Luiz como recrutador e tripulante que foi, sim a visão de cada um que será aqui entrevistado nesse bate-papo e tudo mais. Daí hoje nós estamos aqui com a Ashna, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela e um pouco do que ela já viveu. Vai lá, Ashna, conta um pouquinho da tua história. Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Eu comecei há 10 anos atrás, trabalhei com a Costa há 10 anos, meu primeiro contrato. Eu não sabia nada, não conhecia nada, eu só queria trabalhar em navio porque eu achava que era legal, que eu queria conhecer o mundo. Então, a primeira oportunidade que me deram, eu abracei sem pesquisar nem nada. Foi um erro, um erro. E aí eu fui trabalhar na parte do restaurante, como a parte do crewmé, da alimentação dos tripulantes. E ali eu fiquei um contrato. E aí eu mudei para a posição que eu tenho hoje. Então eu saí de assistant waiter, aí eu fui para cruise staff. Fiquei 6 anos na costa até a pandemia. Aí depois da pandemia eu já estava assim, como eu posso dizer, eu tive muitas oportunidades muito boas, um plano de carreira mesmo. E porém, Sim. por conta disso, por conta da pandemia, eu acabei... A Costa, né, a companhia, ela decidiu colar as promoções que ela tinha dado. E eu tinha ganhado uma promoção na época. E aí eu pensei, poxa, né, era uma oportunidade, agora sabe Deus como que vai acontecer. Ninguém sabia nada se as companhias elas iam voltar, como que iria voltar. E eu acabei decidindo arriscar tudo. E aí um dia, conversando com um colega de trabalho, a gente viu um post da Portside falando, olha, a gente tá com vaca aberta para crew staff. Aí eu falei, olha, se não for agora, não vai ser nunca mais. E aí eu me inscrevi sem pretensão nenhuma, de verdade. E só fui fazendo os processos, e hoje tô aqui na Royal, acabei mudando da Costa para Royal e foi uma das melhores decisões da minha vida. Olha só. E continua a mesma função. E é engraçado que eu lembro, porque na ocasião fui eu que fiz o teu processo seletivo, né? A gente conversou e estava assim, naquelas incertezas pós-pandemia, ainda não Exato. sabia das aberturas, e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Eu estava trabalhando nessa época no Facebook em São Paulo. Então, assim, é uma empresa muito boa. Eu trabalhava terceirizada para o Facebook, então eu tava, nossa, se der certo, eu quero continuar aqui. Mas quem foi tripulante uma vez sempre quer voltar para o navio, né? Então, Sim. E também eu falei, poxa, mas eu queria muito voltar para o navio. Então, assim, foi numa hora de decisões, porque eu tinha a proposta da Royal, a proposta de retornar para a Costa, ou tentar entrar para a empresa que eu estava trabalhando, diretamente para a empresa que eu estava trabalhando. E aí eu acabei arriscando aqui, e entrar na Royal pós-pandemia também não foi assim, como eu posso dizer, foi muito difícil e diferente, porque a companhia tinha acabado de retornar ao serviço, não retornou ao serviço 100%, era 50%, 40% dos passageiros, a tripulação, todo mundo tinha que usar máscara, 2 máscaras,
tinha que estar vacinado, e a situação no Brasil tava aquela coisa, tipo, de tomar vacina, tem que esperar a idade para poder tomar vacina, e a companhia só aceitava quem tinha 2 vacinas tomadas. Por sorte, eu já tinha o meu visto americano, que ele venceria em 1 ano e meio. Então, assim, era o que a companhia estava pedindo. Eu tava com a Facilitou, vacina e eu porque tava os com o consulados visto. estavam com data muito para frente, então isso facilitou também o embarque ser mais rápido, né? Foi. Eu lembro que quando a gente fez entrevista, foi em abril de 2021. E uma das nossas conversas foi que a companhia estava pensando em contratar indo lá para janeiro, fevereiro de 2022. Eu lembro que você falou, então você tenha paciência. Eu falei, não tem problema, eu vou me planejar para quando der certo. E acabou que, como eu tinha já o visto, acabou antecipando. Acabei embarcando em outubro de 2021. Então foi um processo de quase 5 meses, 4 meses e meio, alguma coisa assim. E eu embarquei, nem acreditando. Tanto que até falei, Luiz, eu tenho a data de embarque, mas eu não quero falar para ninguém por enquanto. Eu só quero falar quando eu estiver lá, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo, assim, das pessoas começarem a cobrar vocês, começar a cobrar a companhia. Não nessa questão de inveja, Ligor, não é isso que nem é nisso que eu acredito, mas era mais assim a pressão de começar a cobrança, sabe? Ué, mas por que você É. tem? O que aconteceu? Tal. Então eu preferi, naquele momento ali, eu falei, não, deixa eu embarcar primeiro, que até mesmo as pessoas achavam que eu retornaria para a costa. Eu não falei nada Uhum. para ninguém. Então, eu só fui falar que eu tava na Roy um mês depois que eu já tava na Roy, assim. Mas é porque também, sabe, isso que você falou, é legal da gente conversar aqui, porque foi uma sabedoria em relação a não ficar falando, não porque não possa, é porque de fato tem tantas nuances no processo de seleção barra embarque que podem mudar e às vezes muda aos 45 do segundo tempo ali, a gente é todo um planejamento com passagens, com Verdade. liberações portuárias, e a gente estava voltando de pandemia, então tinha lugares que podia, tinha lugares que não podia, então, assim, eu entendo essa parte de zelo e de cuidado que você teve, porque realmente assim, já tinha uma certa experiência, e a gente também estava vindo de uma condição pós-pandemia, então acaba tendo essa situação. Eu tenho uma curiosidade que eu sempre converso com todas as pessoas que eu tenho feito esse bate-papo. Ninguém nasce querendo trabalhar no navio. É alguém que plantou uma semente, falou ali, e aí aconteceu, e você chegou lá e fez e foi. No teu caso, como é que você conheceu os navios? Eu fazia faculdade de eventos e tinha uma das professoras que ela comentava em trabalho de navio. Ela nunca aprofundou como que era, o que precisava, mas ela só fez um comentário. Existe trabalho em navio que vocês podem trabalhar viajando. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, olha, tá aí, quero trabalhar viajando. Terminei a faculdade e apareceu uma oportunidade imensa de trabalhar no Circo de Soleil, quando eles vieram ao Brasil. Então eu fui trabalhar no circo, que era para ficar 4 meses, acabei me estendendo um pouco mais. Fui trabalhar em São Paulo e Rio de Janeiro com o Circo de Soleil. No Rio de Janeiro, estava sentada na praia, a gente estava de folga com alguns colegas de trabalho, e o nosso contrato estava acabando. E todo mundo, o que você vai fazer daqui, depois, o que você vai fazer? Eu vi um navio passando, que depois, anos, eu vim descobrir que era o da Costa, que eu futuramente ia trabalhar. Aí eu falei, quero trabalhar em navio. É isso que eu quero. Eu vi um navio passando e falei, quero trabalhar em navio, mas eu nem sabia o que eu tava falando. Porém, uma das minhas amigas, ela falou, olha, vou te dar o caminho das pedras. Então ela falou, você procura essas agências, você faz entrevista e você vai. Como eu não tinha muita informação, eu só fiquei com aquilo na Eu cabeça, queria ir. trabalhar viajando o mundo. Então eu fui tentando. Tipo, ela me deu a primeira agência, nem busquei tanto, eu só fui indo até chegar aonde eu cheguei hoje. Então, assim, foi na faculdade, por conta de uma professora e graças a uma amiga, uma colega de trabalho, que eu consegui me encontrar no mercado de trabalho. E eu amo meu trabalho.
Que legal. E você acha que, assim, o processo seletivo, num geral, você acha que ele é difícil, que ele é fácil? Como é que foi essa experiência para você? Luiz, eu posso te falar de 2 processos que foi os 2 que eu fiz, né. Quando eu entrei para a Costa, isso a gente está falando de 10 anos atrás, as coisas eram um pouco mais largas, digamos assim. Eh, Tinha as vagas, você se encaixa "Ah, eu quero essa vaga", e você ia trabalhar. As entrevistas na época, pelo menos na época que eu fiz, eu não achei difícil. Eu achei, assim, muito fácil até, né, pela proposta que estava sendo, aquela coisa. Até meio que fiquei um pouco, na época, um pouco assim: "Será que isso é verdade mesmo?". Mas Bate aquele frio passou-se na os barriga, anos. não bate? Tipo, eu não conhecia ninguém que trabalhava, então, assim, eu fui literalmente a às cegas, errei tudo, levei coisa que não podia, porque não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né. Apesar que na Sim, época talvez existisse algum blog, alguém que fizesse alguma coisa, mas não era tão fácil acesso como a gente tem hoje em dia. A gente Qualquer coisa a gente procura, a gente acha, mas sim. hoje o processo para embarcar, eu percebi que das companhias, elas estão mais seletivas. Por quê? Eu vou te dar o exemplo de quando eu vim para cá em 2021. Eh, Muitos brasileiros não falavam inglês, muitos, né. Eu não sei como que foi o processo, mas quando chegava aqui, não sabia se comunicar, não sabia falar, não sei se é um medo, porque a gente tá lidando com americano, né, então dá aquele Sim, primeiro impacto. Eu tive isso, eu achava que eu tinha um inglês bom. Quando eu cheguei aqui, eu falei: "Jesus, que esse povo tá falando? Eu não tô conseguindo entender nada", porque é um nativo mesmo, né, uma sim. coisa é você trabalhar numa empresa, igual eu trabalhei, que você tem que falar inglês, mas você não está falando com pessoas que têm o inglês nativo, e outra coisa é você chegar aqui e lidar com pessoas que é a língua deles. Então eu fiquei assustada, então você imagina essas pessoas que vieram, que não falavam quase nada. Então eu vi muita gente pedindo as contas, pedindo para ir embora, eu vi muita gente, chorando, eh chorando, pedindo para ir embora, gente não ficando porque não tinha condições, porque por questão de segurança, que você tem que escutar todos os alarmes, coisas que acontecem. Então é um risco ter uma pessoa que não fala, que não entende, né? Às vezes não que não fale, mas que não entende o que está sendo falado. E essas pessoas ser mandadas embora. Mas aí o que acontece? Então, por conta disso, eu percebi que hoje o processo é mais rígido, sabe? Mais rígido, é feito um processo assim, não só das suas experiências, mas como que literalmente é a tua comunicação, né? Às vezes eu vejo gente, pô, mas eu tenho experiência, eu tenho isso, eu não passei. Eu falo, olha, como que tá o teu inglês? Né? Se você está aplicando uma companhia americana, eu vejo que, principalmente para nós brasileiros, a seleção está bem mais, não está impossível, mas está mais Sim. rígida, principalmente para É, quem é new hire. sim. Tem dois pontos que dá para colocar nessa tua fala, né? Olhando aqui do ponto de vista como agente. Há 10 anos atrás, tinham mais pessoas, tinham mais vagas do que pessoas interessadas em trabalhar nos navios. Então, obviamente, naquela ocasião, tinha-se ali fechar um pouco o olho e eu aceito com inglês um pouquinho mais, Exato. né, no nível básico para o intermediário. Hoje em dia, tem mais gente querendo trabalhar nos navios do que vagas em aberto. Mas não quer dizer que não tenha vagas, é porque aumentou a concorrência. Então, quando você aumenta a concorrência, a companhia ela pode escolher, obviamente, o processo seletivo ele vai ficar mais concorrido. É igual você prestar a faculdade de medicina, é igual quem vai aplicar para aviação. Então, se você pegar assim, o histórico de alguns setores que também tiveram esse tipo de situação, é o que a gente pode colocar dentro do que houve há 10 anos atrás e o que você sentiu agora. E que Sim. daqui a pouco pode mudar mais ainda, entendeu? Então, assim, automaticamente, essas situações que a gente vê no processo ativo é isso. Então, assim, aí é um ponto também e o segundo ponto que colocar assim com essa tua fala. Ou seja, as pessoas que às vezes ficam pensando assim, mas o meu amigo embarcou sem inglês. Quando foi isso?
né? Porque numa ocasião que nem essa que você comentou, ok, mas hoje em dia é mais difícil. E aí tem um outro lance que você falou que eu acho importante a gente colocar aqui, que pouco se fala. Eu já vi candidatos nossos que passaram até no processo seletivo e foram a bordo, só que chegou a bordo, não conseguiu se comunicar, não conseguiu fazer o trabalho, por questões de segurança, a companhia dá um período para aquela pessoa melhorar. Se a pessoa também não se esforça, aí acontece dela ser desligada da empresa, porque Sim. É por segurança. E não importa se você é cleaner, não importa se você é de uma vaga que é de cozinha, você precisa ter o inglês, não é só para comunicação com o passageiro, que muitas pessoas não têm, mas é também pela questão de segurança, né? Que é o principal, inclusive. Não importa qual navio que você vai embarcar, qual companhia que você vai embarcar. A primeira coisa que você vai escutar é segurança primeiro. Tipo, Sim. safety first. É a primeira coisa. Então, se você não é capaz, de um momento, se acontecer alguma coisa, a gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa, né? Se você não é capaz de se salvar, você automaticamente é um problema. Porque a gente precisa de pessoas para poder ir te salvar, né? Então, assim, é bem complicado. E isso é uma coisa, Luiz, assim, eu vejo hoje em dia, até inclusive colegas meus, que eu amo todos eles, que eu acho que dá uma lumbredeada, sabe? Tipo, em vídeos, coisas muito no TikTok, como que é o trabalho a bordo. E para quem trabalha a bordo de verdade, sabe que sim, você pode sair, você pode conhecer os portos, você pode conhecer novas culturas, você pode conhecer lugares incríveis, mas tem um preço, né? E o É uma preço é expectativa versus trabalhar. realidade, né? Pois é, e o preço é trabalhar todos os dias, sem folga. E dependendo de qual a vaga que você vai trabalhar, horário de folga, horário de descanso, não existe. Tipo, às vezes você vai trabalhar num horário que o navio tá parado, então você não vai conseguir sair, né? E é complicado, é bem complicado. Para você trabalhar, eu falo para todo mundo, assim, que às vezes me procurar, qual que é a primeira dica que você dá? Eu falo, primeiro, por que você quer trabalhar a bordo? Porque você tá vendo que é legal, porque você tá vendo que, nossa, vou conhecer o mundo, vou ganhar em dólares? Esquece. Esquece isso. Se você quer trabalhar a bordo, qual que é o seu objetivo, né? Você vai conseguir ficar longe da sua família, dos seus amigos por meses, porque você vai conseguir ficar sem contato com eles, porque, não sei, tem companhia que libera o WhatsApp, tem companhia que você tem que pagar a internet, e não é barato, não é barato. Depois disso, você vai conseguir trabalhar todos os dias sem folga. Se tá tudo bem para você trabalhar todos os dias, não ter contato com a família, você tá sozinho, você pode ter colegas, você pode ter amigos que vão te apoiar, mas tá longe do seu porto seguro, né? Você tá trabalhando em porto, Sim. longe do seu porto seguro. Então, assim, é muito difícil, não é fácil. Então, quando você começa a colocar essas pequenas coisinhas, que parecem pequenas, mas aqui dentro se tornam muito grandes, você se assusta. Você vai para sua cabine, você vai dividir cabine com uma pessoa que você não conhece os hábitos, que você não sabe da índole da pessoa. Você vai trabalhar numa equipe, talvez que você goste, talvez que você não goste. Então, assim, tem tudo um conflito. E além de você trabalhar com essas pessoas, você vai morar com essas pessoas no mesmo lugar, não tem para onde correr, sabe? Então, assim, é pressão psicológica, é pressão física, mas, assim, esse é o lado ruim. O lado bom sim, você vai conhecer lugares incríveis, você vai fazer amizades incríveis, você tem condições de juntar um dinheiro que talvez trabalhando no Brasil na mesma posição você não conseguiria tão facilmente ou em tão pouco tempo, que você pode investir, não sei, num carro, numa casa, depende do que a pessoa está buscando. Mas o primeiro passo realmente é dar um freio e não querer embarcar de imediato, sabe? Eu quero No embarcar, vou desespero. largar tudo e vou embarcar, porque não é assim que funciona. Você sabe muito bem, né, que não é assim. Tem gente que acha que tem gente que fez processo há 1 ano e tá esperando ainda. Mas as pessoas não sabem que, tipo, tem algumas coisas, umas leis, não nem é lei, né? Na verdade, é o caso que mudou para brasileiro, que as companhias agora estão, né, pensando como que vai estar a situação do brasileiro, se embarca, se não embarca.
tá sendo uma luta muito grande. Até a gente que já tá embarcado não sabe como que vai ficar. Então, assim, é muito difícil, sabe? Eu vejo umas coisas assim, principalmente TikTok, Instagram, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, eu falo, poxa, mas poderia falar também um pouquinho a realidade, né? Não só mostrar a parte legal, porque a parte legal deixa as pessoas ansiosas. Nossa, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, mas ninguém vê que você vai ter hora para acordar e não vai ter hora para dormir. Essa é Não vê os a vida de um bastidores, né? tripulante. Vê a Eu vou os comida bastidores. pronta vê a comida pronta no buffet ou no prato montadinho, mas não vê a panela suja, não vê o preparo, como Exato. é que foi, né? Suja que eu falo não de sujeira, mas da bagunça que se faz internamente da necessidade que você tem dos bastidores do trabalho, das dificuldades, dos perrengues que às vezes se passa com a saudade da família, com as horas trabalhadas, porque assim, trabalha muito, trabalha. A conta tem que ser simples para uma pessoa que quer trabalhar no navio. Se ela fizer uma relação das coisas que supostamente é ruim, porque às vezes o que é ruim para mim não vai ser ruim para você, né? E assim por diante. Se fizer uma conta e for mais positivo do que negativo a ideia aí de ir trabalhar no navio, vai. Se for mais negativo, fique em casa para não se estressar e nem estressar ninguém também, né? Porque às vezes vai só para poder fazer volume e isso é ruim até para nossa imagem e para a imagem da pessoa também, né? Isso é horrível. Exato. Sabe, Luiz, eu tava... Desculpa, é que eu não sei se você tava falando... Não, tranquilo, vai lá. Não. Eu tô há 10 anos. Aqui acho que não dá para ver. Aqui eu tenho na parede uma lista de objetivos que eu quero cumprir até o final do meu contrato. Se eu vou conseguir ou não, né? Mas assim, é o que eu tenho para mim, é o que me mantém aqui, né? O que você falou é muito, assim, realmente, a gente tem que pensar o que a gente quer, porque não é fácil, não é fácil. Você vai trabalhar com nacionalidade diferente, com pensamentos diferentes, e você tem que lidar com tudo isso, né? Principalmente aqui, onde eu estou trabalhando agora, você não pode, aliás, né? Não é o que você fala, mas é como a pessoa se sente. Então, às vezes, uma brincadeira que você acha que tá sendo legal, às vezes está sendo ofensivo para alguém, né? Sim. Mas... Principalmente pela diversidade, né? A questão das culturas. Exato, né? pela diversidade, tudo. Então, assim, você tem que lidar com muitas coisas. Você tem que lidar Você tem que lidar, primeiro, com o seu trabalho. Primeiro mês é muito complicado, porque você tá lidando com 50 informações diferentes. Você tá... Desculpa. Gente, eu tô tomando chá porque a garganta já era. O primeiro mês é informação do seu trabalho, é o seu corpo se adaptando, você fazendo um monte de coisa, tipo, é um monte de informação assim, ó, bombardeando. Trabalho, coisa do navio, treinamento, dormindo pouco, trabalhando muito. Tipo, o primeiro mês é um inferno. Mas se você sobreviver ao primeiro mês, você vai ficar aí 10 anos igual eu. Mas assim, aquilo, né? Quantos contratos total? Nossa. Quantos contratos? Já parou para contar? Não. Eu faço por anos, eu trabalhei. Gente, nossa, muitos contratos. Eu fiz provavelmente 8 contratos na Costa, que eu trabalhei quase 7 anos. E aqui na Royal eu tô no meu 4º contrato. Nossa. Já passou de mim, eu fiz 8. Gente, eu nunca parei para contar quantos contratos eu fiz. É legal. E assim, ó, de contrato foram 8. Geralmente eu contava por contrato, né? Porque cada contrato é uma nova jornada, né? As coisas mudam, né? Então tem várias coisas que vão mudando de um contrato para o outro. Até no mesmo contrato muda muita coisa, né? Eu queria que você desse o teu exemplo de uma coisa que você falou que eu achei bem legal assim de você comentar, porque tem muita gente que vem aplicar e no primeiro momento aceita qualquer coisa porque está precisando, ou porque está no desespero, ou porque também tem experiência, e não tem problema aceitar.
se a pessoa está ciente do que ela vai fazer, e na maioria das vezes, por mais que a gente explique, manda job description, fala, é essa vaga, é esse salário, no final das contas, a gente sempre vai ser o culpado da pessoa falar, minha agência não falou que tinha essas vagas, mas você talvez nem tinha o perfil naquele momento para isso. Mas tudo bem, a gente já está acostumado em relação a esse tipo de situação, e aí o que acontece? Você citou que você teve um exemplo de embarcar num departamento e você ter tido promoções e até mesmo mudança de departamento. No teu caso, você teve dificuldade para essa mudança ou não? Foi fácil porque você fez o seu trabalho e conseguiu fazer essa solicitação? Porque não é impossível, fácil, né? Você conseguiu. Consegui. Consegui porque eu acho que eu fui bem insistente. Como eu trabalhava, para quem trabalhando, quem está assistindo, quem for assistir e vai ver bem assim o que eu quero dizer. Na Costa tem o Staff Mess, o Crew Mess, o Pet Officer Mess e o Officer Mess. Eu trabalhava no Officer Mess. E eu odiava, eu chorava todos os dias, porque você imagina, meu último trabalho tinha sido no Cirque du Soleil, que era aquela coisa glamurosa, de repente tô lá varrendo o chão, limpando mesa, lavando prato, que não é um trabalho, como eu posso dizer, é um trabalho digno como qualquer outro. Só que na minha cabeça eu falava, nossa, mas como que eu saí do circo para vir para cá? Por que eu não fui atrás de saber quais eram as posições, as coisas, porque realmente não tinha tanta coisa assim. E aí, uma vez, eu lá limpando, as coisas estavam sozinha, e eu era a única brasileira que trabalhava com filipino, indonesiano, indiana, a única brasileira ali no momento. E aí, um dia, eu inventei de colocar uma música, comecei a dançar, e entrou o crew director e viu aquela cena, eu com vassoura, cantando, brincando com o pessoal. Aí ele falou assim, você sabia que existe vaga de... Desculpa, achei que tinha alguém batendo na porta. Sabia que existe vaga para crew staff? Eu acho que você teria o seu perfil. Aí o crew staff? Que é isso? Luiz, eu estava há 6 meses dentro de um navio e eu não conhecia o navio que eu trabalhava. Eu só ficava ali na parte, tipo, cabine, trabalho, saía, cabine, trabalho. Então, assim, as partes de cima, os outros andares, eu não conhecia. Não conhecia porque o meu trabalho não me permitia ir até os outros andares. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, gente, o que é isso? Quero ver. E eu fui ver. Quando eu vi, eu falei, eu não tô acreditando que eu poderia estar trabalhando aqui. Acredito que eu tinha um perfil, a possibilidade. Sim. E eu não vi, eu não conheci. Aí eu fiz o meu currículo, fui na mesa do HR, acredite ou não, isso é a mais pura verdade. Na mesa dele tinha um balde de pipoca do Cirque du Soleil, exatamente do show que eu tinha trabalhado. Nossa. Aí eu falei, olha, eu trabalhei nesse show, mostrei as fotos pra ele, e ele, como assim? Aí ele ligou pro crew director, o director falou, não, vamos fazer a entrevista. Mandei foto, fiz tudo, fiz a entrevista. Ah, a resposta vai vir. Tá bom. A resposta não veio. Eu ia toda semana na sala do HR. Ele já não aguentava mais me ver, que ele nem ia almoçar mais no Officer Mess para não olhar para minha cara, porque eu tava lá toda hora. E aí? E a resposta? E a resposta? E a resposta não veio. E eu comecei a ficar decepcionada, chorava. Falei, aí todo mundo, não, calma. Aí é aquela coisa, você precisa completar um contrato primeiro, ter uma boa avaliação, voltar na mesma posição e depois você muda. Aí eu falei, não é isso que eu quero, não. Aí eu já pensei, não quero mais a Costa, vou mudar de companhia, nem sabia também para que companhia, quais companhias existiam, porque a falta de informação realmente te coloca em caminhos muito errados, assim. E aí, na semana que eu estava para desembarcar, a Costa abriu uma oportunidade que se chamava assistente de animador. Você não seria animador, mas você seria o assistente. Só que eu não poderia mais aplicar porque eu já estava indo embora. E teria que fazer o processo, teria que ter entrevista, tudo mais. E aí eu fui embora decepcionada, chorando. Falei, não acredito, não era para ser. Para minha surpresa,
como eu já tinha feito a entrevista que não era oficial, eles acabaram aceitando e me deram a oportunidade de trabalhar como assistente de cruise staff. Então, assim, meu segundo contrato eu já fui na posição como assistente, mas Você eu não recebeu essa podia notícia em casa? Eu recebi em essa notícia em casa. casa nas férias? Nas Eu férias? recebi em casa. Oi? Não é comum, você sabe, né? Eu fui para casa chorando, porque eu não sabia se eu tinha conseguido ou não. E eu tinha data para embarcar, que ia ser tipo em 3 meses, e me mandaram: olha, se quiser embarcar semana que vem, é agora. E eu, quê? Então, assim, você corre para fazer exame médico, você corre para fazer um monte de coisa. E eu consegui, cheguei no navio, não sabia nada também, não sabia o que fazer, não sabia nada, nada, não conhecia ninguém. A minha sorte é que tinha uma brasileira. You can turn off this. Você tá conseguindo me escutar? Super bem. Uhum. Tá, porque tá com o ar-condicionado ligado. Aí eu pensei que você não ia conseguir mais me escutar. Mas enfim, Não, Luiz, tá e tudo aí certo. foi que eu passei. Aí eu passei para assistente. Aí tive que. Foi um susto, porque era 50 línguas que tinha que falar. E eu mal falava português. Já não era mais só inglês, era italiano, francês, alemão, espanhol. E aí eu consegui virar, do meu primeiro contrato, eu virei animadora, que era animadora C, de animadora C, animadora B, de animadora B, BB, tudo assim, no término dos contratos. E quando eu virei animadora A, aí o próximo passo era virar chefe. E aí quando eu virei, não quando eu virei chefe, mas quando eu estava na oportunidade de poder virar chefe, que foi até provavelmente as pessoas vão conhecer o Cruise Director Naim, que me deu a oportunidade, ele falou: olha, eu quero você como, pensa bem, eu quero você como chefe. Aí eu, tá bom. E aí ele me ajudou, então eu tinha a passagem da chefe. Ele, Danilo Camargo, me ajudaram Danilo muito, embarcava pra gente. e não era o que eu queria. Você conheceu o Danilo Camargo? O Danilo era agenciado pela Portside também. E aí, quando eu falei, nossa, virar chefe no próximo contrato, pandemia. E aí, o resto, você já sabe, pandemia, tudo parado. E foi isso, E não aí, foi fácil é mesmo, verdade. mesmo. É aquilo que eu falo. Não foi por acaso, porque alguém estava te vendo fazendo o seu trabalho e você cantando e fazendo da sua maneira, e isso te abriu as portas. Você foi atrás, foi insistente, tudo mais, porque as pessoas acham que alguém vai chegar para você e vai falar assim: olha, você quer promoção? Quer ir para outro departamento? Vem aqui que eu te ajudo. E não é assim que funciona. Você tem que correr atrás, tem que mostrar que você tem o perfil, você tem que cumprir as regras que eles colocam, né? Então, não, assim, não é impossível, mas é muito difícil se a pessoa não corre atrás também, né? No teu caso, foi difícil? Com Foi, mas você certeza. correu atrás. Não, e assim, eu falo que eu fui muito chata mesmo. Mas nessa hora tem que ser Porque mesmo. porque era uma coisa que eu queria muito, e era uma coisa assim, que eu falava, como eu fui tão burra, sabe? Por que eu não fui pesquisar antes? Qual que foi o meu tique de não ter ido pesquisar, de não saber como que era? Eu fiz o curso do STSW, tinha pessoas assim que até eram mais, como posso dizer, mais bem orientadas do que eu ali na época, mas ninguém sabia de nada. E eu não culpo a agência, acho que a agência fez o trabalho dela de, olha, tem essa vaga, você quer embarcar? Então vai, né? Mas realmente, tipo, eu achei que, ó, na minha entrevista, a mulher falou assim pra mim: olha, você tem essa vaga aqui como assistant waiter, você só vai passar um pano na mesa, só isso. Eu falei, então eu quero. Esse passar o pano na mesa foi muito além disso. Tipo, nunca Ou se falou das dores nas costas, dos box systems que você tem que limpar um monte de coisa.
E eu falava Daquela assim, bandeja que mais parece uma prancha de surf, eu era do restaurante, então eu já carreguei muitas bandejas dessas, né? Então, e eu falava, nossa, é só esse o pano na mesa, né? Tipo, como um que pano na pano, né? mesa nunca foi só um pano. Mas assim, não, Quanto- olha, Luiz, foi um período assim bem, bem difícil. Você trabalhar com uma coisa que você não gosta e você sabe que para você ir além, você tem que terminar aquilo e você tem que fazer o seu melhor naquilo que você odeia. Então, Sim, assim, nossa, eu procurava dar o máximo de mim, eu chorava. E aí eu falo que as pessoas que você conhece, elas te ajudam a ficar. Porque eu pensei em desistir, assim, milhares de vezes. E aí um brasileiro, o nome dele é Lucas, ele trabalhava como... Ele trabalhava, tipo, com service. Ele falou, olha, por que você não pega o menu em português, inglês e italiano? Isso vai te ajudar. Eu falei, quer saber, é verdade. Então eu colocava o menu assim, porque eu tinha que fazer o prato e servir os oficiais, porque eles não poderiam pegar o prato e se servir. Então tinha que ser feito, tinha que ser aquele prato bonito. E eu nunca fiz curso, nunca estudei para isso. Então, assim, era de observar o que as pessoas faziam. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a falar, olha, é agora, tem que mostrar serviço agora. Eu odeio isso daqui, eu odeio esse lugar, eu odeio ficar barrendo, eu odeio ficar passando vacuum e tudo mais. Se para eu conseguir o que eu quero, eu preciso passar por isso daqui, então vai ser. Então, assim, os meus sim. chefes, os meus supervisores, eles viam muito, assim, a minha dedicação. E até o meu chefe, ele falava assim, nossa, que engraçado, você não gosta, você já falou 10 vezes que você não gosta, mas eu gosto do jeito que você trabalha. Aí eu falava, eu faço porque eu quero mudar de posição. E todo mundo não fala isso, eu falo, não, mas eu preciso ser sincera, eu preciso falar pro meu chefe que eu quero mudar de posição, porque é ele que vai me ajudar no final. Então, quando minha avaliação final, ainda como restaurante, o meu chefe, ele fala, olha, ela tá falando italiano, ela fala o espanhol, e eu acho que era uma pessoa muito extrovertida para estar escondida aqui. Então, se a posição que ela quer é mudar para crew staff, eu acredito que ela vai se dar bem. Então, assim, claro que esse comentário me ajudou muito, porque Sim. quando você vai mudar de vaga, eles vão pegar a sua avaliação. E aí, o que foi feito? Não tinha warning, não tinha nenhum POL, não tinha nada. Só tinham comentários bons, então foi isso que me ajudou. Além de eu bater na porta todos os dias do HR ser chata, a Se fazer avaliação presente. foi que me ajudou, com certeza. Isso daí só comprova e prova que, ainda que você não faça o que você gosta e você faça bem feito, as suas portas abrem para as outras coisas. Agora, que argumento Sim. você teria se você falasse que não gostava e ainda não fizesse o trabalho? Você não ia ter como barganhar ou pedir alguma coisa, porque você não estava nem correspondendo ao que foi solicitado num primeiro momento. Então, assim, é por isso que às vezes as pessoas elas saem achando, mas ninguém me promoveu. Tá, mas como é que vai promover? Porque se você está reclamando de onde você está e você não faz pelo menos o seu bem feito, como é que você vai querer pedir para ir para o departamento? Exato, Né? Eu exato. tô olhando na E é parte isso, técnica da Luiz. coisa do que você está me falando, porque isso a gente escuta todos os dias de pessoas que, eu quero mudar de posição, mas eu cheguei lá a bordo, eu trabalhava todo dia, é diferente que nem você falou, eu fazia bem feito, eu fazia, não gostava? Não gostava, mas eu fazia, né? Não, Quantos países e você se quem estiver conheceu? assistindo aqui. Oi? Né? Não, Não pode escutei, concluir ali desculpa. a parte que você ia falar Não, eu quem falo estiver assim, assistindo. que quem for assistir e provavelmente ele vai lembrar. Assim, eu queria muito, até mesmo agradecer aqui as pessoas que naquela época me ajudaram muito. Foram muito brasileiros, filipinos, que falaram, não, vamos lá. Luiz, tinha dias que eu chegava, eu abria a porta do restaurante, eu chorava. Eu chorava. Eu chorava porque eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, assim, para quem tá assistindo, eu dou um conselho. Antes de você embarcar, procure realmente saber o que você quer fazer a bordo. Porque a vida não é fácil. E você fazer uma coisa que você não gosta é horrível.
É horrível. Sim. E aí é muito dinheiro que você gasta, porque aí vem um curso da STCW que você tem que pagar. Algumas companhias, ela até oferece, mas assim, é pouquíssimas. Mas aí tem os exames médicos que não tem para onde escapar, que tem que fazer, e é caro. Então, assim, você tem um Visto investimento de americano. tempo e fora o visto, né? Tem o visto também. Sim. Então, assim, é muito assim, como posso dizer? É tempo, é dinheiro, é investimento, é tudo. Está perto. Desculpa, gente, eu tô com o boy aqui, então ele tá, tipo, fazendo gracinha. Então, Faz assim, parte. é muito complicado você investir tanto dinheiro, tanto tempo, e no final você chega lá, ai, não quero mais, quero ir embora. E você vai ter que pagar a passagem para você ir embora. Tem tudo isso. Sim. Então, assim, será que vale a pena? Então, eu tive sorte, muita sorte, de ter conhecido pessoas que me fortaleceram, não me deixaram, tipo, abandonar literalmente o barco quando eu quis. E se eu fosse abandonar, ia ser um preço muito caro. Hoje em dia, eu sou essa pessoa que procura, quando eu vejo que a pessoa tá desanimada, poxa, não era isso que eu queria, eu sou a pessoa que, olha, eu já estive aí nesse lugar, continua, não desiste, tenta ver uma outra coisa, porque se você querer, você consegue. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas Quantos basta países querer. você conheceu, Atila? Oi, Você já fez conta de quantos países você conheceu? Luiz, eu já conheci quase 80 países. Uau. Quase 80 países. Eu fui, assim, para lugares inimagináveis, que se não fosse o meu trabalho a bordo, eu jamais, jamais iria. Há 2 dias eu estava na Turquia, já estive na Legal. Rússia, já estive em Singapura, tipo, lugares assim, países que eu nem sabia que existiam. Eu falava, gente, isso existe, sabe? E eu tive a oportunidade de Tá no estar nesses mapa? países, né? Então, assim, nossa, assim, chega a ser inacreditável. Eu, Sim. honestamente, eu sou uma pessoa que eu não, principalmente quando eu vou embarcar, eu embarco não procuro saber itinerário, eu embarco sempre com roupa de frio e roupa de calor, porque a qualquer momento você Pode pode mudar. mudar. Você tá aqui no navio, precisam de você, está, sei lá, no Caribe, acontecer alguma coisa, você vai ter que ir pro Alasca. Pra Sabe? Tipo assim, a mudança é radical. Então, assim, eu sempre venho preparada com roupa de frio, roupa de calor, pro Caribe, pro norte da Europa, porque eu nunca sei para onde que eu vou. Então, Se você pudesse e eu escolher uma rota, se você pudesse escolher uma rota de tudo que você já foi, ou talvez o que você não foi ainda que teria vontade, qual você escolheria do que você já vivenciou? norte da Europa, entre Alemanha, Suíça, Noruega e esses 3 países. Se me mandassem para lá, eu iria sorrindo. Eu já estive. São países incríveis, países muito bonitos, assim, surreais. 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 Você fala, nossa, isso existe. As pessoas são educadas, as pessoas são muito bem receptivas. E o país é incrível, principalmente a Noruega, quando você entra ali no canal de Geregger, eu não lembro o nome, mas você, tipo, tem montanhas em todos os lados e tem neve, e as neves derretendo, elas formam cachoeira e você vai passando ali no meio. Tanto que a neve vai passando É uma bem, cena bem, bem bem linda. devagar. Nossa, assim, é surreal. O sol da meia-noite, que é um lugar que não existe noite, né? Mas se eu pudesse voltar para lá, eu voltaria. E Grécia também, que atualmente eu tô fazendo Grécia. E é lindo. É lindo, assim. Grécia é o meu, Só tem Grécia é o meu preferido. Passei 2 ou 3 temporadas na Grécia, é minha rota favorita. Essa é a minha segunda temporada na Grécia. Inclusive, hoje Legal. a gente estava em Santorini. Ah, Santorini, ixi, muitas vezes aí.
Olha só, eu queria te fazer uma pergunta que eu também sempre faço para as pessoas. Queria não, quero, né? Vou te fazer a pergunta. Qual a vaga que você acha que seja pior dentro do navio e qual que você acha que é melhor? Se é que você acha que isso existe ou não existe? Existe sim. Eu acho que 2 vagas são as piores. Não pelo esforço físico e principalmente pelo esforço psicológico. A primeira é o housekeeping, que é não a parte de limpeza, mas a parte de quem trabalha dentro da cabine, limpando a cabine de passageiro. Porque é muito difícil no sentido de você nunca sabe o que você vai encontrar lá dentro. Passageiro pode ser, às vezes, um pouco bem complicado, sabe? Tipo, pode te acusar de coisas que você não fez. Mas, e fora o serviço pesado que é, e você tem que entregar um serviço perfeito. Não pode ter um pó dentro da cabine, principalmente no primeiro dia de cruzeiro. As pessoas acabaram de sair da cabine e você tem pouco tempo para deixar a cabine impecável. Então, acho que essa pressão física e psicológica acaba sendo muito ruim. Mas depois, dos outros dias de cruzeiro é tranquilo, mas principalmente nesse primeiro dia. E a recepção. Você tem que ter um psicológico muito, muito bom, porque é reclamação de tudo. É de só tudo. B.O. E quando eu falo de tudo, as pessoas reclamam que escutam o barulho do mar Sim. num navio, sabe? Então, assim, é ridículo, mas é verdade. Eu no meu trabalho, eu sou crew staff, então, assim, eu sou... O que o navio precisar, o que o hotel operation precisar, eu tenho que estar atenta. Então, eu tenho que entreter as pessoas, eu tenho que animar as pessoas. Às vezes eu não estou num dia bom, mas eu tenho que estar ali, sorrindo, agradando todo mundo. E as pessoas se sentem à vontade de chegar perto, conversar. Às vezes eu escuto reclamações assim que eu falo, nossa, mas, poxa, e você tem que... Você não pode... É um problema que a pessoa está tendo, pode ser um problema horrível, tipo, besta, mas você tem que ser muito empático com aquela situação ali. Sim. Mas, com certeza, a recepção e housekeeping, eu acho que são um trabalho físico e psicológico muito desgastante. Porém, um dos piores cargos seria o do capitão. Aí você fala, por quê? Capitão parece que não faz nada, né? Mas, pelo contrário, ele tem na mão dele mais de 6.000 vidas. Então, se acontecer alguma coisa, tudo está na responsabilidade dele. Se passageiro briga, se crew member precisa ser desembarcado, nunca vai ser uma decisão tomada por alguém que não tenha passado antes pelo capitão. Né? Então, assim, é uma decisão que você é horrível, imagina. A autoridade máxima do navio, né? Exato, tipo, tudo tem que passar por ele, Então, acho que são as... E se eu pudesse escolher uma posição, olha, acho que não tem uma posição que você vai ter um pingo de paz. Acho que nem bailarina eu gostaria de ser, porque o pessoal acha que bailarino não faz nada, que eles têm uma vida boa, e na verdade não é bem assim. Não lesiona, né? Não lesiona, não tem esses problemas bailarino, né? Não, gente, as pessoas acham que não tem, mas tem, né? Mas eu acho que eu seria, se eu pudesse escolher, sem ser o que eu faço, olha, talvez... Não, uma que você possa elencar que você acha que é a vaga mais legal de trabalhar a bordo. Eu achei bem legal as posições que você colocou, porque, como eu falei, aqui é a tua percepção. Não importa se o outro pensa diferente, é a opinião dele, né? Não importa o que eu também venha pensar em relação a isso. É a visão de vocês que estão aí, porque cada um tem um jeito de pensar em relação a se acha mais legal, esse perfil é mais legal ou não. Eu achei bem pertinente isso do que você falou. Não necessariamente, não precisa falar tipo, que não seja a sua. Se você acha que a sua é a mais legal de bordo, poderia usar como exemplo, mas elencar que você acha que é mais legal, uma posição mais legal que tem dentro do navio. Olha, agora, na companhia que eu trabalho, eu acho que a posição mais legal é a pessoa que cuida do cachorro. A responsável no Icon tem um cachorro que para todo mundo brincar, para todo mundo se divertir com ele, e ele tem uma pessoa que tem que estar acompanhando ele a todo momento. Então, eu acho que essa é a posição mais legal, você poder estar com um bichinho ali
andando, só andando pelo navio, fazendo as atividades com ele. Então, essa é a posição hoje, a posição mais legal que tem. Imagina, você passar o dia inteiro só recebendo coisas boas, brincando. Na minha época não tinha cachorro a bordo, olha só como as coisas mudam. Agora, no navio que eu tô, não tem ainda, mas no navio no Icon eles têm um cachorro. Ele até tem a perfil no Instagram, até chega a ser até engraçado assim, e todo mundo quer tirar foto. Ele é estrela. Esquece o capitão. Esquece o capitão. Ninguém mais quer tirar foto do capitão. Todo mundo quer tirar foto, que é um É o Golden, Cat um Dog, né? cachorrinho então, assim. Ele acho que as pessoas, né, que cuida dele, eu acho que essa posição com certeza deve ser uma das mais legais. E a segunda, minha posição, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto de me divertir com o passageiro, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer literalmente arte com o passageiro, de brincar, zoar. Então, assim, claro que não é só isso, né? Tipo, tem muita coisa, por exemplo, amanhã, 5 horas da manhã, já estou lá na gangway, abrindo o portão para todo mundo ir embora. Para todo mundo poder sair. Mas assim, é aquilo, né? Depende do que você. Essa é a minha visão, mas depende do que você gosta, depende. Com certeza, talvez quem assistir vai falar, nossa, que louca, tem nada a ver. Mas na É minha a sua concepção, opinião, eu a acho que é gente isso. está emitindo aqui as opiniões, né? A sua opinião do É, que você pensa. E acho que a gente tem que ser aberto e entender que a opinião do outro é a opinião do outro, né? Desde que não sim. falte com respeito, que aqui não é a questão faltar Não. com respeito, é saber o teu ponto de vista. Eu vou colocar uma coisinha aqui quer dizer, assim, para quem não sabe, você falou já que é animador a bordo e tudo mais. Aqui internamente, eu costumo falar, ainda mais eu que mexo mais com recrutamento nessa parte de conversar com quem quer ir ser animador ou qualquer outra posição, eu brinco que para quem quer ir dentro do navio, ele tem que ser doido, mas para o animador tem que ser doido e meio, porque isso que você falou no sentido de, tem dias que eu acordo indisposta, mas eu tenho que animar. Como é que eu vou animar se eu não estou animada? O animador, ele tem que ter esse perfil. E eu admiro porque, assim, quando eu trabalhava a bordo, na posição que eu fazia do restaurante, que foi a minha carreira, foi dentro do restaurante, se você acorda de mau humor, você consegue disfarçar melhor, mas o animador ele tem que ter uma expertise a mais nesse sentido, porque ele tá ali para entreter. Imagina, vai chegar lá, pegar o microfone, gente, vamos fazer aqui a animação agora, porque não dá, Não né? dá. Não dá. Eu falo assim, a gente que trabalha nessa profissão, a gente veste uma máscara nos dias que a gente tá mal. E, como todo ser humano. Eu Sim. vou dar um exemplo bem ruim que aconteceu comigo alguns anos atrás. Na mesma semana, eu perdi o meu irmão e uma sobrinha. Na mesma semana. E eu tava a bordo. E aí eu falei, não, preciso continuar trabalhando. Preciso continuar trabalhando. Porque trabalhar vai fazer com que eu... Não que eu esqueça, mas que eu consiga lidar melhor. Que eu não fique pensando só sobre isso. E no trabalho ajuda muito, porque no momento que você pega o microfone, que você olha para as pessoas estão ali, ó, tipo, esperando você fala, opa, é hora do show, né? Então Sim. por alguns minutos, você consegue fazer o seu trabalho, você consegue literalmente disfarçar. Porém, algumas pessoas, elas são mais sensíveis e elas conseguem perceber quando você não tá bem. Tem passageiro que fala, olha, te achei meio moído, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, mas você sabe que não tá bem, né? Sim. Só que você não vai poder contar a sua vida pro passageiro, obviamente. Mas eu hoje, no começo, não era fácil você, eu tinha meus momentos, né? Ainda mais com a equipe, que às vezes a gente brigava e tinha que estar lá rindo, brincando na frente do passageiro, mas eu queria, na verdade, tirar o sapato e tacar na cabeça de um. Mas com o tempo você vai lidando melhor. Você vai aprendendo, você não se torna uma pessoa fria, não é isso que eu quero dizer. Porque aqui dentro os sentimentos são muito aflorados, mas você consegue, de certa forma, controlar assim um pouco. Você Vira um consegue. camaleão, adapta. Oi? Vira um camaleão, né? É o camaleão, exato.
Para animador, talvez, assim, eu não vou dizer que é mais fácil, né? Porque você pode estar chorando por dentro e você tem que estar disposto a fazer uma pessoa rir. Porém, quando você vê alguém curtindo o seu trabalho, te dá uma inspiração para você, opa, eu vou continuar, esquece o problema. O problema vai ficar lá atrás e eu vou ter que dar o meu melhor aqui. E as pessoas, quando você percebe, nossa, tipo, eu tô gostando disso, as pessoas estão interagindo com você, aí sim, mesmo numa situação ruim, que aí você quer dar o seu melhor mesmo para poder se distrair um pouco, digamos assim. Mas não é fácil, não é fácil, mas tem que ser louco mesmo, não pode ser normal, Mas não. o que é? Então, eu tô com a linha de raciocínio certa quando eu falo, você quer ser animador? Você é doido? E meio? Então tá, beleza, já é um ponto do processo seletivo que a gente já venceu. Não, literalmente, quem quer ser animador não pode ser normal. Não pode ser normal, não. Tem que vir com a cabeça, não pode ser tímido, não pode ter vergonha. Se você é tímido, mas eu sou bom nisso. Não vem. Pensa numa outra coisa, numa outra visão, porque para animador, literalmente tem que ser animador. Sim. Ashna, quero te agradecer muito, muito, muito pelo teu tempo. Eu que agradeço. Né? Foi muito legal o nosso bate-papo, porque eu tive uma visão diferente das coisas que você me falou, e espero que quem esteja assistindo também tenha contribuído às coisas que a gente conversou aqui. Na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar um cupom para quem quiser estudar inglês. Aqui na Portside, nós fazemos a parte de seleção para navios, nós temos assessoria de visto americano, nós temos um curso de inglês, a gente já falou da importância do inglês quando se pensa em trabalhar em a bordo, e aí as pessoas que estiverem assistindo, que quiserem entrar com o cupom da Ashna, vão ter 5% de desconto no valor do curso, né? É só consultar o cupom na descrição do vídeo aqui. E se as pessoas quiserem te encontrar, Ashna, eu não sei se você é da turma que gosta de divulgar as redes sociais, que as pessoas te sigam. Se você quiser colocar aqui, fique à vontade, que aí a gente divulga aqui também as tuas redes sociais para as pessoas te encontrarem lá e te mandar um montão de mensagem. Olha, eu já recebo, Luiz, um monte de mensagem, porque amigo que conhece amigo que vai me mandando, não tem problema nenhum, gente. Quem quiser pode mandar mensagem no direct. Eu prometo que eu respondo, talvez não tão rapidamente, mas eu respondo sim. É atna.feitosa, o meu Instagram. E, Luiz, muito obrigada. Desculpa a voz, desculpa a cara, é que eu realmente comecei a ficar gripada essa tarde, então tô aqui no chá com limão para ver se eu fico melhor. Obrigada pela oportunidade de a gente conversar. Fazia tempo que a gente tinha essa conversa. E para quem tá assistindo, gente, pega essa dica do Luiz, vai estudar o inglês que é para o trabalho, o visto americano, para que, nossa, ter uma assessoria é muito importante, porque é muita coisa, assim, e é desgastante. Então, assim, aproveita aí essa oportunidade. Muito obrigado. E é isso. Obrigada a você, bem legal, Ashna. Te convido para fazer o cadastro no site e começar um processo seletivo, seja para os navios, como vocês viram aqui, ou também para as outras oportunidades que nós vamos te mostrar nos hotéis e resorts nos Estados Unidos, tá bom? Espero ver vocês em algum processo. Um abraço!